Eu, primeiramente, quero agradecer e cumprimentar a comissão organizadora, os patrocinadores, pelos assuntos tão atuais, né? Vamos dizer até futurista, porque esse trabalho está esperado, mas não tão de repente assim como as coisas aconteceram. Bom, vamos dar sequência, nós já estamos um pouco atrasados. A terceira apresentação do nosso dia, cujo título é Ferramentas da Google para Teletrabalho, e será apresentado por Márcio Longini e Vitor Neto. Ambos são da Google, né? Márcio e Vitor, vocês podem dar início à apresentação. Vocês têm 45 minutos para fazer a apresentação e a gente solicita que vocês consigam terminar com os 10 ou 15 minutos antes para a gente abrir a pergunta dos participantes. Então, sinta-se à vontade. Uma boa apresentação para vocês. Bom, gente, primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite aqui. O Márcio e eu ficamos bastante felizes em poder estar aqui hoje conversando com vocês. E aí eu vou falar um pouco... Márcio, você quer se apresentar e depois eu falo melhor, eu acho. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Eu sou um Custom Engineer aqui do Google, que apoia a parte de educação, né? E estou aqui para apresentar funcionalidades dos nossos produtos para vocês. Boa, e eu sou o Vitor, eu sou responsável por educação aqui em Google Cloud, né? E Google Cloud a gente tem tanto o Google Cloud Platform, que é a nossa plataforma de computação na nuvem, quanto o G Suite, e aí nesse caso o G Suite Enterprise para educação, que vai ser o foco hoje aqui da nossa conversa. Eu vou só compartilhar aqui a tela. Como que eu faço isso no Webex, gente? Deixa eu ver aqui. Bom, então, como eu comentei, né, no começo, o objetivo é que a gente fala um pouco do G Suite Enterprise for Education, né, que tem a ver com educação à distância, tem a ver com teletrabalho, né, a gente tem aí no G Suite Enterprise uma versão que ela é para companhias, né, utilizarem, né, para trabalho, mas a gente criou uma nova licença que é de educação, então que ela tem algumas coisas a mais que são específicas para a necessidade de instituições de ensino, né. Então aqui a gente vai passar um pouco da visão do Google para a educação, vai falar especificamente, né, do G Suite Enterprise for Education, né, as funcionalidades. Vamos falar do Google Meet, que é a nossa principal ferramenta aí de videoconferência, e também de aulas remotas. E, no final, perguntas e respostas. Então, o Google, ele está num contexto de educação, né, onde a gente nunca teve uma mudança tão drástica, né, e tão rápida com relação a fazer educação e ensino remoto, né? E uma das principais preocupações, né, que a gente tem é de tornar toda a educação acessível, né, e também trazer equidade de acesso para os estudantes que hoje estão lidando com essa situação junto com as instituições de ensino, né? Então, de repente, a gente foi de um cenário de aula presencial, né, para um cenário de aula totalmente online, só que nem todas as pessoas, né, têm acesso, né? Então, a gente, na nossa visão, a gente tem dois pilares, né? Um pilar que ele é uma plataforma totalmente gratuita para as instituições e outra que é um pilar que é uma licença paga, mas para as instituições que querem ter funcionalidades adicionais, né? Mas mesmo que a instituição ela não tenha o recurso, ela pode acessar, ela pode usar essas ferramentas de maneira gratuita, inclusive a própria Unesp aí aderiu a essa versão gratuita do G Suite Education há alguns anos atrás, né? E aí a gente entende, né, que esse momento é um momento de movimento, né, apesar de a gente estar em casa, é movimento de adaptação, né, tanto para os alunos, né, que estão aprendendo a lidar com o conteúdo de uma maneira diferente, a se relacionar com as pessoas de uma maneira diferente, os pais que se tornam cada vez mais ativos, né, no caso dessa jornada do estudante, os professores que estão tendo que reinventar a maneira como eles
entregam esses conteúdos, né? Então a gente, nas nossas ferramentas, principalmente, se preocupa muito com a experiência do professor especificamente, né? Que é vamos dizer aí, que é o principal ator aí desse contexto todo, e os líderes educacionais que estão tendo que lidar com o relacionamento, né, com os alunos, né, no caso da universidade, com os alunos direto, no caso de escolas, lidando com os pais e também pensando em como viabilizar essas ferramentas para que as aulas continuem acontecendo, né? E aí, dentro disso, a gente também criou alguns recursos adicionais, né, para professores, né? Então, de novo, como eu falei, o foco é totalmente no professor, né? Então, a gente lançou um portal que é o Ensinar Onde Estiver, com algumas sugestões e caminhos de como trabalhar aulas híbridas, aulas à distância. A gente também incluiu novos treinamentos no Teacher Center, então a gente tem um centro de treinamento online do próprio Google, também com treinamentos gratuitos, e também lançou muitos webinars, né, de capacitação, né, para professores e lideranças, né? Então todos esses conteúdos estão aí disponíveis para vocês, para poderem, enfim, aprender mais, né, e receber esses materiais que a gente criou com esse objetivo, né? A gente, na parte de produto, né, mudou algumas coisas, né? Então, no Meet, a gente liberou algumas funcionalidades que só existiam na versão paga, a gente liberou ela para todas as contas de Education. E agora, quando a gente está voltando ao normal, né, essas licenças voltando, perdendo essas funcionalidades, a gente entendeu que precisava criar uma solução diferente para a versão gratuita, que é a gravação temporária, né? Então, apesar da gravação originalmente não fazer parte do G Suite Education, a gente criou essa funcionalidade para que as instituições, mesmo sem o recurso, possam de alguma maneira gravar, né? É uma gravação, como ela diz o nome, temporária, ela fica só 30 dias disponível, não dá para fazer o download, mas que já ajuda, né, principalmente para a parte, não para registro, mas para um aluno que não pode estar naquele momento da aula, né, ele vai poder acompanhar esse conteúdo de alguma maneira, né, independente da onde ele estiver e do tempo que ele tem para entrar nas ferramentas. A gente também fez algumas mudanças aí, principalmente integração do Google Sala de Aula e Google Meet. Também o Márcio vai falar um pouco de funcionalidades avançadas aí do Google Meet, que vão chegar aqui, vão ser bem úteis para a educação, né? E também, justamente pensando nisso, como que o professor controla melhor essa gestão aí de aula remota por vídeo. E como que a gente se estrutura, né, nessa parte de educação, como o Google? A gente tem dois pilares. A gente tem um pilar de transformação digital, que é dar acesso a hardware para os estudantes e para os professores, né? Então, a gente tem, por exemplo, cidades, né, que são casos incríveis de transformação digital, como Barueri. Então, Barueri, há 2 anos atrás, começou um projeto onde 100% dos alunos da rede municipal tinham o seu próprio computador, né, disponibilizado, seu próprio Chromebook disponibilizado pela prefeitura. Houve uma transformação cultural também, né, então não só da tecnologia, mas também capacitar os professores, os coordenadores, os gestores para esse novo ambiente, isso tanto numa perspectiva pedagógica quanto de gestão de TI, né? E Barueri foi uma das poucas, me arrisco a dizer, a única cidade que, quando deu a pandemia, nada mudou, porque eles já estavam, todos os alunos com acesso ao computador, passaram a ter acesso à internet, que a prefeitura disponibilizou, os professores estavam preparados para esse contexto de aula híbrida, então mudar para aula remota foi uma mudança mais simples, né? E a gente está aí por trás disso, provendo essas soluções para que as instituições continuem as aulas, né? Eu sei que não é ensino superior, mas eu acho que é legal colocar Barueri, porque é um caso incrível de como eles terem tido esse planejamento de anos, né, acabou sendo crítico no momento de mudança quando veio a Covid, né?
E aí agora eu vou passar aqui para o Márcio, para ele falar um pouco aí das funcionalidades do G Suite Enterprise for Education, que, por sinal, está disponível na Unesp já. E aí vai ser bacana, porque vocês vão ter ideia aí do que vem aí pela frente de novas funcionalidades, o que vai ser útil aí para o dia a dia de vocês também. Então, Márcio, bola contigo. Obrigado, Vitor. Então vamos lá, né? Começando aí o próximo slide, Vitor, por favor. Eu vou dar uma acelerada aqui para a gente conseguir cumprir toda a agenda aqui dentro do tempo estabelecido. Então, a gente tem visto aí que uma das tendências para a TI das instituições de ensino tem sido a crescente complexidade das ameaças de segurança, né? Então, a gente tem até um próximo slide aqui com alguns números que a gente vem vendo que tem crescido muito, né? Então, um aumento gradativo aí de ataques cibernéticos nas instituições, questões de dados sendo expostos indevidamente, né? E tem um aumento muito grande aí de ataques de ransomware, né? Então, cada vez mais a gente vê instituições sendo atacadas e tendo que pagar, né, para ter de volta seus dados, e aí alguns números de como o Google tem protegido cada um desses pontos, né? Dessa forma, a gente entende que com essa versão do G Suite Enterprise, como o Vitor já comentou, já está disponível para vocês. A gente tem 5 grandes pilares, né, que ajudam bastante. Primeiro, é aprimorar toda a segurança, visibilidade e controle por parte do time de tecnologia, garantir mais segurança para os alunos, para os professores e por consequência, para toda a instituição. Tem uma possibilidade muito boa de fazer mais com os dados, né? E tem insights do uso, como é que tem sido o uso por parte dos alunos, como é que tem sido, se existe algum padrão, né, de como melhor os alunos estão fazendo o uso da plataforma. Isso está evidenciando melhores notas ou melhores trabalhos, então dá para fazer esse tipo de cruzamento. Tem toda a parte de expansão das possibilidades de ensino através de vídeo, que isso tem sido super importante agora no novo normal. Entramos também na parte de capacitar o pensamento autêntico, né? Eu vou comentar um pouquinho sobre essas ferramentas e um acesso prioritário para a equipe de suporte do Google, né? Isso entra muito mais para a área de tecnologia e baseado nessas funcionalidades, uma que a gente pensou algumas que a gente acha super relevante, principalmente para o usuário final e para os professores. A gente tem o Cloud Search, que eu acho que é uma das que é super relevante, que a ideia principal dele, através de um portal, você poder fazer busca em todo o conteúdo que você tem dentro do G Suite. Então, imagina que quando você fizer uma pesquisa para uma palavra-chave, ele vai pesquisar dentro do seu e-mail, Drive, grupos, então ele vai te dar uma visão completa, né? Então, hoje dentro do Gmail ali, você já tem uma busca super poderosa, então a gente está fazendo a mesma com o Cloud Search para outras fontes, tá? O próximo passo, eu acho que é a questão de salas de reuniões, eu acho que isso é importantíssimo agora. Esse item, eu vou entrar um pouquinho, tem alguns slides falando de roadmap, em alguns casos já é realidade, outros ainda são funcionalidades que estão por vir, mas com essa versão, o que a gente garante são salas até 250 participantes, né, que facilita bastante. Próximo slide, Vitor, por favor. A gente tem também a possibilidade de fazer o live stream, né, até 100 mil participantes, e ele é muito fácil de ativar, né, então de uma forma muito simples você ativa, tem um link disponível para que todos os alunos possam seguir aquela aula ou aquele evento, e a possibilidade de gravar as reuniões, né, então todos os professores têm a possibilidade de gravar as reuniões, disponibilizar depois esses vídeos, né, que possam ser baixados ou podem ser armazenados em alguma outra solução da instituição. Próximo, por favor. Esse é uma feature super interessante
que na verdade, como é que ela funciona, né? Na versão gratuita, a gente já tem a disponibilidade dessa feature, só que ela tem limites de uso, né? Então ela pode ser utilizada só por alguns trabalhos por mês. Aqui nessa versão, ela não tem mais esse limite, e a possibilidade é, quando você enviar um trabalho através do Classroom, por exemplo, você pode pedir para ser certificado a originalidade daquele trabalho. Então ele vai pegar todo o trabalho e consultar se tem partes do trabalho ou pedaços ou que foram copiados de algum outro local da internet e que a fonte não está sendo citada. Então ele vai garantir que todas as fontes foram citadas e que se houve cópia, né? Então garantir que o documento seja o mais original possível. Então nessa funcionalidade você faz isso versus a internet toda. E é possível até que a instituição crie o seu repositório de trabalhos e essa pesquisa seja baseado em cima do repositório de trabalhos que a instituição já tem. Então, para evitar, por exemplo, que um trabalho seja copiado, seja entregue igual foi há 2 anos atrás de um outro aluno para o mesmo tema. Então, é uma forma de garantir que os trabalhos estão sendo feitos de forma original. Aqui fala um pouquinho mais de todas as funcionalidades, né? Eu acho que isso é bem mais técnico, né? Eu acho que o interessante é o que vem aqui no próximo slide, onde eu vou falar um pouquinho mais do roadmap. Antes de entrar no roadmap desculpa, uma das coisas que a gente acho que é importante frisar, né? A gente está falando aqui de uma versão avançada do G Suite, onde ela é paga, né? Ela tem um custo adicional, porque a gente está trazendo realmente novas funcionalidades, mas de forma alguma acho que é super importante a gente deixar claro que o Google continua investindo na versão gratuita. A gente tem milhões de alunos ao redor do mundo que são atendidos com a versão gratuita, mas a gente disponibilizou e tem trabalhado em cima dessa outra versão porque a gente entende que cada instituição tem a sua necessidade, a sua demanda, e em alguns casos realmente a demanda é mais avançada. Então vamos falar um pouquinho do Meet, que se tornou uma das ferramentas, acho que mais importantes aí com o novo normal, né? Então, algumas coisas já são realidades, né? Então estavam no roadmap, essa é uma apresentação que a gente fez há um mês atrás, então eu já vou começar a falar das funcionalidades e colocar algumas que já foram lançadas. Então, a visualização por galeria ela já está habilitada, já está disponível para todo mundo, até 49 participantes, né? Então você consegue ter uma visualização de 7x7, isso já está disponível para todo mundo. Qualidade inteligente, então a gente tem 2 itens nessa qualidade inteligente. Um é tirar o ruído de fundo, né? Então você consegue habilitar, ele garante que só a voz vai ser a prioridade, vai eliminar todo o ruído de fundo. Isso é essencial agora na questão de home office, apresentações, onde a gente nem sempre tem um ambiente livre, né, de sons ambiente. E também a gente vai lançar continua em roadmap, essa vai ser lançada até o final do ano, que é uma melhoria da câmera, da visualização quando você estiver em ambientes escuros. Experiência do apresentador, então a gente tem melhorado cada vez mais a questão de para você poder passar vídeos, né? A gente já colocou alguns melhorias no ambiente, mas algumas e mais estão por vir, né? Para garantir cada vez a melhor experiência aí quando eu estiver passando vídeo. Modo de apresentação quando eu estiver no Android. A questão de planos de fundo também é uma outra super importante para a gente garantir privacidade. Nem sempre a gente tem um local adequado, né? Por vezes a gente, dentro de casa, a gente tem que fazer acontecer, né? E na questão de plano de fundo eu tenho 2 possibilidades, né? Uma é deixar opaco o fundo, então ele vai deixar com que não seja visível o que tem no fundo, ele vai ir de forma automática, ou eu posso até subir uma foto, uma paisagem, simular que eu esteja numa biblioteca, numa sala de aula, alguma coisa através de uma foto. Essa funcionalidade já está disponível
e ela pode ser utilizada hoje. Seguindo, aqui é importante para visualizar o que vai estar na versão gratuita, o que está nessa versão nova, né? Então, porque nem todas as funcionalidades estão disponíveis em ambas. O primeiro é levantar a mão, né? Então, nós vamos ter a possibilidade do aluno poder sinalizar que ele tem uma pergunta, que ele quer fazer um questionamento. Isso, a gente deve ter esse lançamento até o final do ano. Controles adicionais de moderação, já foram lançados alguns super importantes, principalmente por meio acadêmico, aonde o professor hoje ele pode desabilitar o chat, que era um pedido muito grande de todos os professores. Ele pode controlar melhor o mute, né? Então, para alguém tirar do mute, precisa pedir uma autorização para o professor. A gente garantiu também que somente o professor, né, que é o organizador da sala, pode colocar mais pessoas através de uma ligação, o que a gente chama de dial-out. Então, a gente tem cada vez mais colocado controles adicionais para o professor. E ainda tem muito mais controles adicionais vindo, e até acho que eu tenho um slide na sequência que detalha um pouquinho mais sobre isso. A gente facilitou bastante a questão agora de uso do quadro branco. Então, através de um único clique, ele já abre o quadro branco, já faz o compartilhamento com todo mundo que está naquela sala. O Closed Caption em mais idiomas, também eu tenho um próximo slide que detalha um pouquinho mais, mas a gente vai ter a possibilidade de ter o Closed Caption agora em português. Essa é uma funcionalidade ainda que até o final do ano a gente deve ter habilitado para todos os usuários. E aí, específico dessa versão, né, do G Suite Enterprise, a gente tem a qualidade inteligente, que eu comentei, né, do cancelamento de ruído e do modo de pouca luz. Tem controle de presença. Esse já foi lançado, então ele foi lançado há 2 semanas atrás. Se ainda não estiver disponível, a gente está na fase ainda de deployment, né, para todos os usuários. Mas a ideia principal dele é, uma vez que o professor terminou a aula, ele fechou o Meet, ele vai receber um e-mail com com uma planilha, com todos os usuários que se conectaram, a hora que ele entrou, a hora que ele saiu, qual que era o nome do usuário e qual que é o e-mail daquele usuário. Então vai facilitar bastante para o professor ter um controle de presença da aula. O Breakout Rooms, essa é uma funcionalidade super interessante. A gente já tem testado aqui dentro do Google. Em breve vai estar disponível para todo mundo, mas ela traz novas dinâmicas na hora do ensino, né? Então vamos imaginar que eu tenho uma sala de aula com 40 alunos e eu quero fazer uma dinâmica, né, como professor com 4 grupos de 10 alunos. Então, como professor, falo que eu quero habilitar esse breakout room, que eu quero 4 salas, que eu vou querer que cada sala tenha 10 alunos, e eu tenho a possibilidade de arrastar os nomes dos alunos e separar como eu quero fazer esses grupos, ou simplesmente clicar no botão e ele fazer de forma aleatória. Uma vez que eu estabeleci quem vai estar em cada grupo, eu inicio essas salas dinâmicas, essas salas se quebram, então cada aluno vai para a sala que foi estabelecida, e ele inicia lá a tratativa naquele grupo. Depois, o professor ele tem a possibilidade de pular, né, de entrar e sair em cada uma dessas salas individualizadas. Então, imagina que o professor tem que tirar uma dúvida, fazer uma explicação mais detalhada, e os participantes de cada uma dessas salas em separado pode requisitar a presença do professor, né, para ajudar também e garantir que o professor vá. Isso vai ajudar muito a termos novas dinâmicas, novas formas de ensino, e uma vez que terminada a dinâmica, basta o professor finalizar as salas de apoio, todo mundo volta para a sala principal. Então é uma ferramenta que a gente entende que vai ajudar muito. E outras que também vão ajudar bastante a questão de perguntas e respostas e enquete. Essa também já foi lançada, onde os alunos podem colocar perguntas
Os próprios alunos podem votar nas perguntas que eles acham mais relevantes, então isso é importante para caso tenha pouco tempo e tem que se priorizar quais são as perguntas que vão ser respondidas. Uma das formas é responder as perguntas que tenham tido maior votação, ou fazer uma enquete, né? Colocar lá algum assunto, entender como é que funcionou aquele assunto. E é importante que uma vez que você fecha a sala, também o professor recebe por e-mail todas as perguntas que foram feitas e todas as respostas que foram feitas na enquete. A questão de produtividade, né, do transcrição, nós estamos lançando isso em mais línguas, né, o português é uma das prioridades. A gente vai melhorar bastante a questão para webinars, então tem alguns lançamentos vindo até o final do ano, e a questão de transcrição da reunião. Quando eu comentei de moderação, é um assunto tão importante para os professores, né, que por isso que a gente até detalhou aqui melhor. Então, o primeiro ponto é, uma vez finalizada a sala de aula, o professor tem como selecionar se ele saiu, a sala se fecha para todos os alunos, ou os alunos podem, por acaso, ficar lá. A gente tem a possibilidade de bloquear o anônimo, né? Então, nenhum anônimo poder entrar nas salas de aulas, isso está sendo, algo que está como um padrão para todos os domínios de education, e até se a instituição entender que precisa ser diferente, ela precisa alterar isso para poder permitir. A questão de fazer o mute para todo mundo, e principalmente melhoria muito importante aí, que quando por acaso alguém entrou na sala, ele foi excluído da sala, ele poder, o professor ter muito mais controle e isso evitar de pessoas ficarem atrapalhando a aula. Então, depois de 2 tentativas, ele foi negado, o professor nem vai ser mais notificado que aquela pessoa está tentando entrar. Realmente, ele foi banido de forma definitiva da sala. A gente vai ter a questão de bloqueio de acesso, né? Então, como eu comentei, toda a parte de die-out, die-in, fica tudo controle do professor. O bloqueio do chat também já está disponível. O bloqueio de apresentação, ninguém pode pedir permissão ou começar a compartilhar a tela desde que o professor não permita. E a mesma questão para o áudio. Acho que eu acabei acelerando, mas acho que eu entreguei aqui no tempo para perguntas e respostas. Então, a gente está... Se alguém tiver alguma pergunta, resposta sobre o que a gente... Tem uma do Clériston ou Clériston? Eu acho que vocês até já se anteciparam, mas ele pergunta o seguinte, a respeito de novos recursos do Google Meet. Ele quer saber sobre o registro de presença. Ele fala, inclusive, de uma caderneta virtual de presença. E se é possível ter o registro da quantidade de acessos do stream do Meet. Não sei se foi completo, Clériston. Se você quiser complementar, fica à vontade. É isso mesmo. Obrigado, viu, Paulo? Não, então, como eu comentei, agora, quando você fecha, o professor fecha, ele recebe uma planilha com o nome dos alunos que participaram, o e-mail deles, o tempo que ele ficou naquela sala de aula, então, e o horário que ele entrou e saiu. Então, é bem completo nesse sentido aí para garantir um controle melhor de presença. Isso já está em operação ou é algo a ser implantado? Já está em operação, já devia ser uma realidade para vocês. Se não estiver acontecendo, a gente vamos trabalhar aí para entender por quê, mas já deveria estar acontecendo. Vocês disseram também que até o final do ano vocês vão disponibilizar as legendas em português. É algo que eu também já recebi perguntas de professores. Isso tem sido um pedido muito grande, né? Principalmente para a gente garantir diversidade, né? Atender ou porque o áudio está ruim, ou pessoas que realmente tenham deficiência, né, do auditível, e isso é super importante para que a gente possa atender o maior público possível. Né? Tem uma outra pergunta do Marcelo Padovan também. Ele pergunta o seguinte: a entrada nas breakout rooms é forçada ou o aluno entra se quer? Consegue voltar sozinho para a sala principal? Na verdade, ela não posso dizer que ela seja tão forçada, tá? Porque uma vez que o professor inicia, o aluno recebe um pop-up na tela dizendo, olha,
iniciou o breakout, você confirma a sua entrada no breakout, e aí o aluno tem que dizer sim ou não, tá? A gente não tem como, nesse momento, forçar o aluno para ir para outra. Agora, uma vez que ele termina, ele recebe, olha, terminou a atividade, clica aqui para voltar para a anterior. Ele só clica no OK, ele já volta para a principal. Obrigado. E o Lazinho está perguntando também se existe alguma agenda para os próximos lançamentos desses novos recursos, se você já dispõe de alguma agenda para isso. Todos esses recursos que eu falei, a gente com certeza vai ter lançado até dezembro, né? Então, ainda esse ano, todos esses recursos vão estar disponíveis. Eu tive a possibilidade de ver alguns dos recursos que a gente está planejando para o próximo ano, e realmente tem muita coisa adicional vindo e muito bacana aí para o próximo ano, e com certeza, como vocês estão usando essa versão Enterprise, com certeza será disponibilizado para vocês, mas ainda eu não posso abrir quais são esses recursos e não tenho visibilidade de datas, né? Mas eu sei que tem muita coisa interessante vindo aí para auxiliar os professores. Ok, obrigado. E o que você está perguntando novamente é um problema que nós já tivemos aqui na universidade, é o seguinte: todos os membros da universidade, professores, alunos e funcionários, eles têm permissão para iniciar reuniões. E o que está acontecendo é o seguinte: muitas vezes, quando o professor agenda uma reunião, o aluno se antecipa e grava a reunião, ou mesmo o professor grava a reunião e o proprietário vai para um aluno. O que a gente está aconselhando as pessoas a fazerem? A agendar a reunião não pelo Meet, mas pelo Google Agenda, que parece que quando você faz pelo Google Agenda, isso se resolve. Não sei se vocês têm alguma informação sobre isso. Sim, porque quando você faz pelo Google Agenda, você se torna o organizador da sala, né? E aí o Google entende que você é o proprietário daquela sala. A partir dos últimos lançamentos, né, a gente colocou muito mais controles para o professor, e a questão, por exemplo, de gravação é de total controle do professor, tá? Os alunos não vão ter mais a possibilidade deles controlarem gravação ou eles pararem uma gravação que o professor iniciou. O controle da gravação agora está a cargo do professor. Obrigado. O Lazinho está perguntando para o Márcio se ele sabe dizer se a USP e a Unicamp estão usando essas ferramentas do Google. Estão. Sim, também. É a tríade paulista das universidades de primeira linha. Essa versão ela foi habilitada 2 semanas atrás, Vitor? Para eles? Exatamente. Foi bem 1 semana atrás. Márcio, e como eles estão se saindo no uso dessas ferramentas? Desculpa. Lazinho, repete do começo que falhou o seu áudio. O uso dessas ferramentas pela USP, pela Unicamp, eles estão tendo bons resultados com essas ferramentas todas, novas, inclusive? Sim, a gente tem tido bons feedbacks, né? Eu acho que é super relevante aí toda a parte de controles. Eu acho que isso é o mais importante para o professor para garantir o máximo de evitar contratempos, né, durante a aula e garantir que você tenha as melhores funcionalidades, né? E a questão de segurança também é super importante, que não era o fórum aqui, mas tem ferramentas super importantes para o time de TI, onde eles conseguem controlar de forma melhor todos os dados dos alunos, proteger melhor contra vírus, contra outras situações, ferramentas que garantem melhor trabalho da tecnologia em termos de LGPD também, então é super importante e relevante. Tati, pode fazer a sua colocação, por favor. Oi, Vitor. Oi, Márcio. Eu queria, assim, fazer uma pergunta mais ou menos dentro do assunto Google Meet, que é saber se a Google está com alguma ideia ou planejamento para lançar algum tipo de integração para a realização de eventos
virtuais, não só o Meet pelo Meet, né? É aquela Não só do fazer um webinar, Meet né, pelo... Márcio? Eu queria saber disso, isso muito me interessa. Uma Sim, ferramenta do Google que pudesse fazer um evento onde a gente tivesse possibilidade de criar salas simultâneas, enfim. sim. Esse tem sido um pedido constante, né? A gente tem trabalhado em cima disso, mas eu ainda não tenho visibilidade de como vai funcionar a ferramenta. Realmente eu tenho certeza que a gente em breve nós vamos ter bastante novidades nesse sentido, que se tornou uma grande demanda do mercado. E assim que a gente tiver alguma coisa, eu posso disponibilizar para você, tá? Como a Carlos gente até. Colette, me desculpa, eu vou falar. Desculpa, Vitor. Não, então eu Carlos queria falar que Colette, me desculpa, já vou me oferecer para testar. Com certeza. E, inclusive, Tatiana, desculpa que eu acabei falando junto com você, dentro da apresentação tem lá um dos tópicos que a gente realmente está em desenvolvimento é a plataforma do Meet para webinars, que aí eu imagino que seja exatamente essa demanda sua, né, que para fazer essa gestão de webinars. Hoje, como que a gente faz isso, né? Por exemplo, vocês conhecem a Rede Clara? Já ouviram falar? Né, da Rede Clara, né, redes acadêmicas latino-americanas, a gente realizou o evento anual deles no G Suite. Então, todo o back-end de como foi feito os webinars, como foram feitas as live streams, foram todas feitas no Meet. Teve que ter um desenvolvimento de um parceiro, né? Então, não foi uma solução pronta, né? Porque a gente ainda não tinha, enfim, não tem essa funcionalidade pronta, mas é possível fazer também, né? Teve esse esforço, mas foi uma maneira que a gente encontrou aí de viabilizar o evento, ele foi todo feito, então toda a comunicação foi feita num e-mail específico do evento, todos os eventos estavam no calendário dos participantes, o Meet foi a ferramenta utilizada, né, então, enfim, só para compartilhar um caso aí de um evento acadêmico que foi feito dessa forma. Obrigada. Só uma observação, quando a gente estava conversando a respeito da gravação, eu me referi ao meeting. O Luiz Paulo está me fazendo uma observação aqui que isso se refere ao Classroom. Ok, Paulo, muito obrigado. E o Cléris está perguntando também se no stream do Google Meet é possível saber quantas pessoas estão assistindo, assim como um exemplo do YouTube. Não, hoje ainda não tem essa disponibilidade lá de ter o número no próprio live stream. Essa funcionalidade aí eu não tenho visibilidade se a gente vai ter disponível em breve, mas é um pedido, sim, já tenho visto. Não é a primeira pessoa que me comenta sobre isso, tá? Eu até posso tentar aqui buscar alguma informação adicional dentro do time de produtos para ver se isso faz parte aí do roadmap. Clériston, você está querendo complementar pelo jeito? Oi, não, Paulo, eu só disse que se precisasse eu poderia falar, assim como a Tati falou, eu agradeço e enfatizo que essa funcionalidade é importante para nós, porque a gente tem um controle como está a nossa audiência de quando uma reunião é transmitida pelo stream. Né? Às vezes a gente está tendo que fazer algumas gambiarras para transmitir pelo YouTube, porque o streaming não tem esse número para nós, só reforçando que é muito importante. Obrigado aí, pessoal, e parabéns aí por trazer essas informações para nós. Eu que agradeço aí por todas as Obrigado. perguntas e principalmente pelos feedbacks, são super ricos, né? Porque na verdade o feedback de quem está na ponta é o mais importante, o mais valioso e com certeza eu vou fazer chegar isso para os nossos times de produto. E eu também, antes de finalizar, queria seu agradecimento público aí ao Colette, que trabalha muito em parceria com a gente para viabilizar essas soluções para vocês. Então, Colette, obrigado aí por todo o apoio que você vem dando aí para a gente na Unesp e conta com a gente. Ok, então, o Luiz Paulo está perguntando se há algum link dentro do domínio do Google para acompanhar essas atualizações.
Normalmente a gente faz os blog posts, né? Que tem um blog do Google e tudo que é novidade a gente solta nesse blog. Deixa eu só achar a página aqui. Eu também estou procurando aqui, eu já coloco o link ali. Tá aqui, ó. Achou aí já, Márcio? Boa. Tem em inglês, deixa eu achar em português aqui. O português eu achei. Foi em português aqui. Esse é o... E tem um específico do G Suite, que é esse aqui, ó. Aí vai ter lançamentos do G Suite. A gente tem atualizações quase que diárias aí na ferramenta. Então, se vocês analisarem lá o histórico, tem bastante novidades quase que todo dia. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Nós estamos já com o tempo se esgotando. Talvez uma última, se alguém quiser. Pois não? Carlos, você pode tudo. Você Imagina. pode tudo. Olá, Vitor. Olá, Márcio, tudo bom? Obrigado aí pela ajuda, por todo o apoio aí nessa empreitada. A gente sabe que ficou tudo bem, assim, corrido, né? E obrigado aí pelo apoio de vocês. Eu queria fazer uma pergunta a respeito, só reforçando aquela questão do link, né, de gravação. Eu não sei se ficou claro, mas isso acontece que tem um recurso chamado link do Meet dentro do Classroom, que quando aquele recurso é ativado, ele acaba não deixando sempre a propriedade para o professor da turma, ele acaba repassando a função de organizador para o primeiro aluno que entra normalmente. Então, acho que era mais ou menos isso que o pessoal perguntou, e é uma demanda que o pessoal pede bastante. Eu até abri um case lá, eu já vi que tem um case aberto no community do Google, eu até reforcei, coloquei um texto lá junto, e eu não sei como está isso lá dentro do time de engenharia de vocês, mas já tem até... Oi, caiu, né? Caiu. Carlos, tá ouvindo? Tô ouvindo, agora tô. A internet aqui tá meio complicado. Eu te enviei até pelo... a internet hoje está complicada no mundo inteiro. Eu enviei aí o meu e-mail, né, no chat. Se você puder me passar, então, uma cópia aí desse caso, do que está acontecendo, eu vou te ajudar aqui a escalar isso internamente dentro do Google e te passo uma posição melhor, tá? Da engenharia. Legal. Beleza, eu te passo sim. Então, conta comigo, com o meu apoio. Valeu. Ok, então, pessoal, podemos ir encerrando, né? Então, eu quero agradecer ao Márcio, ao Vitor, pela ótima apresentação e dessa excelente ferramenta também. E quero agradecer pela apresentação e por ter aceito o convite também da comissão organizadora. Lembro que o Google é uma das patrocinadoras desse evento. Gostaríamos de reforçar também que as discussões podem continuar no canal Palestras Google no Workspace Web Info no Slack. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, Marcelo. Abração. Boa tarde para vocês. Valeu. Obrigado, gente. Boa tarde. Bom evento.